Bom dia a todos. Vamos começar o nosso webinar da série de webinars que a Câmara está promovendo nesses tempos especiais de crise do Covid-19. E gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês nessa sexta-feira. Gostaria de agradecer ao Paulo, ao Marcos e ao Marcos Vinícius pela disponibilidade de trazer os aspectos tributários e financeiros hoje para esse webinar. E, sem mais nada, eu já vou passar a palavra para o Paulo Duarte, sócio do escritório Storch Forbes, e ele vai fazer uma compilação do que eles vão apresentar. E, para talvez só informar, caso vocês tenham perguntas, nós prevemos um tempo depois das apresentações e nós pedimos para vocês enviarem as perguntas na aba de perguntas e respostas, ou Q&A, depende da língua que o Zoom de vocês está configurado. Então, nesse sentido, eu vou passar a palavra para o Paulo e desejo a vocês um webinar bem proveitoso e interessante. Bom dia a todos. Não vou dizer que é um prazer estar aqui falando sobre isso, né? Medidas que as empresas podem tomar em face dessa crise que está assolando a todos, né? E está mesmo, né? Nosso escritório, ele é full service, então tem as mais diversas áreas do direito. Nós montamos um grupo especializado para tratar dos impactos dessa crise. E quando a gente vê o que sai desse grupo, o tanto de norma que sai diariamente em todos os grupos é algo surreal. A gente tem uma planilha, né, com várias abinhas, assim, regulatório, tributário, e é difícil de acompanhar, né? Ontem mesmo eu recebi um meme, não sei se vocês já viram aquele filme Sexto Sentido, eu adoro, né? E assim, eu vejo pessoas mortas, aí o shrink, né, o psiquiatra, com qual frequência? A todo tempo. A gente tem um meme do tributário, eu vejo medidas provisórias, com qual frequência? A todo tempo. Então, todo dia, o tempo inteiro, a gente está tentando acompanhar essas mudanças, tanto medidas que o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais e todas as suas agências têm emitido para tentar, de uma certa forma, conter ou aliviar o impacto, mas mesmo assim, muitas vezes é difícil de acompanhar. E o que a gente vai fazer aqui hoje? Nós vamos falar um pouco dessas medidas do ponto de vista tributário e também do ponto de vista financeiro. Eu, como tributarista, e o Marcos Vinícius, do contencioso tributário, vamos falar primeiro, e depois, na sequência, o meu sócio, o Marcos Ribeiro, vai falar da parte financeira, né? Eu vou agora compartilhar a nossa apresentação. Ela vai ser bem enxuta, bem objetiva. Vamos falar os três em sequência. Aí, ao final, a gente vai abrir para perguntas que eu acho que, nesse momento, o webinar vai se tornar muito mais interessante se a gente conseguir fazer um compartilhamento dessas ideias, né? E só mais um ponto importante é que nós estamos efetivamente vivendo uma situação de exceção. Então, as medidas que a gente vai comentar, logicamente, são para efeitos imediatos, embora existam algumas com efeitos a médio e longo prazo. Tá ok? Vamos lá. Agora vem a grande questão se eu vou conseguir compartilhar minha tela. Vamos lá. Foi. Todos enxergando aí? Ok? Ótimo. Ótimo. Vamos lá. Eu vou falar bem rapidamente sobre o que nós temos de alteração na legislação, que foi efetivamente motivado pela pandemia, e o que nós estamos vendo também eu não vou falar de oportunidade, porque
efetivamente a gente está num momento de crise, a gente não pode falar de oportunidade, mas de possibilidades que nós temos de tentar aliviar de uma maneira ou de outra esses impactos na vida das empresas, tá? Sem ação judicial. Aí o meu colega do contencioso, Marcos Prado, vai falar das questões envolvendo ações. Uma coisa muito importante, como eu acabei de falar, a gente está vendo uma enxurrada de novas normas, tanto decretos, instruções normativas, medidas provisórias, e isso é diariamente. Não sei se vocês têm acompanhado, mas principalmente o Diário Oficial da União, ele tem várias edições extras. Então, assim, até meia-noite você pode ter uma nova norma saindo. Hoje de manhã eu acompanhei para ver se alguma coisa tinha saído, mas ainda não saiu coisas novas da nossa área agora de manhã. Pode ser que até o final do nosso webinar saia alguma coisa. Um segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção, e é muito importante, existe um delay grande entre o que vocês veem na televisão, seja o secretário da Receita, seja o ministro da Fazenda, os secretários das fazendas estaduais, entre o que eles anunciam e o momento que isso foi efetivado. E também existe uma incongruência o que é falado na televisão ou no jornal com o que efetivamente sai. Então, só para tomar cuidado com essas discrepâncias, para a gente também não fazer, sair atrás com uma expectativa e, no fundo, a realidade ser outra. O que nós temos hoje, que já foi anunciado e efetivamente já está realizado, vamos dizer, ou é uma medida provisória, ou um decreto, ou instrução normativa. A gente viu que essa semana entrou em vigor a redução das contribuições ao Sistema S, eu acho que todo mundo acompanhou. Então, nos próximos 3 meses, essas contribuições que elas variam de acordo com o destinatário, elas foram reduzidas pela metade, o que efetivamente dá um alívio de caixa para as empresas. Abaixo, o segundo ponto, é a dedução das contribuições ao INSS. Prestem bem atenção, porque a gente acha que pode ser um benefício que o fisco está dando, mas existe hoje já uma jurisprudência consolidada a respeito desse item. Tá? Então, o que está falando aqui? Afastamento nos primeiros 15 dias, quando o empregado, por exemplo, se adoece, se afasta do trabalho, os primeiros 15 dias o empregador tem que arcar e depois eles entram no sistema do INSS. Então, existe a possibilidade de se descontar da contribuição que você vai pagar para o INSS o valor de até 1 salário contribuição. Só lembrando que já existe jurisprudência consolidada a respeito do não pagamento de INSS sobre essas verbas. O Marcos pode falar aqui na sequência sobre isso. Diferimento do pagamento do FGTS, então, os valores devidos, os fatos geradores de março, abril e maio, possibilitou-se, então, a postergação desse pagamento. Isso quer dizer, vocês vão ter que pagar só porque existe a prorrogação do pagamento. Então, a gente só está postergando. Tomar cuidado, não vou pagar. Não, vai pagar só porque não agora. É um alívio de caixa imediato, mas efetivamente no futuro, se não for prorrogado, isso pode acontecer. IOF crédito, o decreto que reduziu a 0 durante os próximos 90 dias, as operações, então, contratadas agora, a partir de hoje, até o dia 3 de julho, vão ter IOF 0, IOF crédito. Não é o IOF câmbio, é o IOF crédito. Então, a minha recomendação também é para que vocês que tenham contratos para vencer, procurem revisá-los para ver se a renovação não pode ser antecipada, tá? Isso porque os contratos feitos durante esse período, o IOF vai ser 0, a não ser que haja prorrogação. Então, é o momento da gente prestar atenção também nos contratos que estão em vigência. Esses 2 outros itens, a gente viu na mídia, mas ainda não foram publicados os atos. Tá? Inclusive, está
saiu nos grupos de WhatsApp uma instrução normativa fake, tá? Tomem cuidado. Pode até ser que durante o nosso webinar isso seja publicado, mas ainda não foi, que é a postergação do prazo para entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física, que já está inclusive no site da Receita, tá? Então, assim, vai sair só o ato que pelo menos eu não consegui identificar até agora. A previsão é que saia hoje, tá? E a postergação do prazo de pagamento de PIS, COFINS e da contribuição previdenciária. Então, nesses 2 próximos meses, as contribuições devidas, PIS, COFINS e a previdenciária, deverão ser pagas somente de agosto a outubro. De novo, não é falta de pagamento, vocês não vão deixar de pagar, vocês só vão pagar depois. Aqui existe uma possibilidade que a gente vai falar já já, que é nosso próximo slide. Essas medidas que eu acabei de falar são medidas vindas do governo. O que nós podemos fazer? Né? Principalmente dessas 3 contribuições que eu acabei de falar. Existe, né, um sistema perante nós extremamente complexo, extremamente, que mudou muito até o dia de hoje e vai continuar mudando. E muitas dessas mudanças, elas não têm sido acompanhadas pelas empresas. Então, a nossa sugestão e o que a gente vem fazendo com os nossos clientes é revisar os procedimentos fiscais para encontrar possível pagamento maior de tributo. É como se fosse uma auditoria, uma revisão, só que em vez de você ir atrás do foco compliance, estou fazendo certo, eu estou fazendo certo, estou pagando mais ou estou fazendo certo, estou pagando menos? Ir no foco, eu estou pagando a mais. Porque eu já fui de auditoria, meus colegas já foram de auditoria, geralmente o escopo de uma auditoria, ele difere um pouco do escopo de uma auditoria de busca de oportunidades. Então, bons escritórios de advocacia, boas empresas de auditoria, você encontra esse tipo de serviço. Coloquei aqui 3 exemplos para vocês. Primeiro, por exemplo, revisão do que é insumo para fins de PIS e COFINS, com base na jurisprudência do STJ. Está na hora da gente fazer uma revisão para ver se a gente não está deixando de tomar crédito. E outra, os conceitos de essencialidade e relevância, eles não são estanques. Hoje, o que é essencial para mim pode ser que amanhã não seja. Então, fazer uma revisão para ver se, até nesse momento, as premissas do que é essencial e do que é relevante, elas não mudaram. E outra, daqui 3 meses, eu vou ter que pagar PIS e COFINS? Vou ter que pagar. Será que esse período, desses próximos 2 meses, não seria suficiente para eu fazer essa revisão? E no momento que eu tiver que pagar PIS e COFINS, eu já não tenho crédito suficiente para fazer face essa demanda de caixa, né? Então, tá aí um outro ponto. Crédito sobre ativos. Assim, é muito raro eu entrar dentro da empresa e não encontrar créditos não tomados sobre ativos, né? Então, isso é muito importante. Está na hora da gente fazer essa revisão. Se a gente não fez até hoje, porque falta de tempo, agora a gente tem que fazer por falta de caixa. Então, vamos fazer. Isso também vale para ICMS, né? Ah, Paulo, o SIAP é muito difícil, é muito complicado de se montar. Pessoal, uma coisa é a complexidade, a burocracia. Outra coisa precisamos de caixa. Isso é crédito, é dinheiro. E crédito ICMS a gente não corrige, é dinheiro jogado fora no ralo. Então, está aí mais um ponto que a gente pode atacar, né? Outra medida que saiu, não sei se vocês perceberam, foi a redução da alíquota de imposto de importação e de IPI para certos produtos de combate ao Covid ou no tratamento da doença, né? Então, foram vários atos, não foi só um, incluindo produtos que o imposto de importação seria reduzido a 0 e o IPI também. Isso durante um período, né? Existe a possibilidade da gente estender essa lista, né? Se você
tem algum produto, algum instrumento que, mesmo que indiretamente, seja utilizado no combate ou no tratamento, etc., está aí um pleito a se fazer para o governo. Existe também a possibilidade de a gente discutir isso judicialmente, que o Marcos vai falar. Mas não deixem de olhar para dentro de casa, né? A cadeia de insumos também tem que ser olhada, porque para fazer um respirador precisa de outros elementos. Será que o meu elemento, será que o meu produto entra nessa cadeia? Será que eu não estou fazendo um cobertor curto, isentando o produto final e eu estou cobrando o imposto de quem está produzindo esse produto? Então, vamos tentar olhar os produtos intermediários da cadeia, tá? Existe a possibilidade não só, aí já é uma questão até para médio e longo prazos, porque o IPI, principalmente, ele é pautado pelo princípio da seletividade, que no fundo este produto é essencial para a economia, para a sociedade brasileira e para quem o consome. Então, a gente tem um caso específico, por exemplo, que eu tenho até discutido com o cliente, óculos de sol, né? Óculos de sol, antigamente, era tido como um item de luxo, mas o principal fim do óculos de sol é proteger os olhos, seja de câncer, seja do próprio globo ocular. Secundariamente, ele é um acessório de moda, né? Então, se o meu produto é essencial, né, na questão do critério da seletividade, existe direito a um pleito de redução das suas alíquotas, né? Então, enfim, esses são os principais pontos, o que já existe, tá? O que já foi emitido pelos diversos governos e pelo Congresso, e até o meu apelo de vocês olharem para dentro de casa e analisar se vocês não estão deixando dinheiro em cima da mesa. Eu acho que esse é o momento, principalmente quando eu tenho pelo menos um alívio de pagamento de PIS, COFINS, contribuição previdenciária. Eu tenho um momento aí de ir atrás desses valores, tá bom? Vou passar para o Marcos, o Marcos Prado, meu sócio do contencioso tributário, para falar das medidas judiciais do ponto de vista também tributário que a gente está enfrentando aí. Legal, obrigado, Paulo. Bom dia a todos. Antes de mais nada, espero que todos estejam bem em casa, com saúde, os familiares, né? Que a gente atravesse o quanto antes esse momento. Bom, como o Paulo disse, a gente tem recebido assim, muitas perguntas, muitas solicitações dos nossos clientes, né? Que, principalmente com a preocupação do fluxo financeiro, né? O quanto está saindo de dinheiro das empresas e o que pode ser feito nessa hora, não necessariamente para evitar uma tributação, né? Mas para postergar ou para evitar a saída de recursos financeiros até que pelo menos nós tenhamos um cenário mais concreto de quando que isso tudo que está acontecendo vai acabar, né? Principalmente lá no escritório, a gente, óbvio, somos advogados, mas também somos empresários, uma parte do tempo. O que mais assusta, e acredito que vocês dentro das empresas também, é a falta de perspectiva, né? O empresário, ele não consegue, o empresário com um cenário, por pior que seja, mas um cenário conhecido, ele consegue se programar, ele consegue transformar o negócio dele de forma a suportar, né, passar pela tormenta inteira e sair vivo do outro lado. Quando você não sabe onde está o fim dessa tormenta, né, cria-se uma situação muito complicada em termos de controle de fluxo de caixa na empresa. Então, obviamente, como o Paulo disse, está todo mundo esperando medidas dos governos federal, estaduais, municipais, com relação a esse alívio de caixa, né? A postergação de pagamentos de tributos, por exemplo, né? O que a gente viu até agora, se puder passar um slide, por favor, Paulo. O que a gente viu até agora, principalmente além de todas as medidas que o Paulo mencionou, mas principalmente no âmbito da administração federal, e, enfim, até saiu um pouquinho depois do que a gente gostaria que saísse, foi suspensão de prazos processuais, procedimentos administrativos. Quem tem tentado trabalhar
ou precisado de alguma coisa com a Receita Federal, sabe quão é difícil falar com o pessoal lá hoje em dia, atendimento presencial inexistente, né? Então, se entendeu por bem suspender os prazos processuais e de procedimentos administrativos até aí o final de maio, 29 de maio de 2020, né? Prazos da PGFN suspensos, as certidões negativas prorrogadas, isso resolve um pedaço? Resolve, óbvio, né? Mas a gente ainda precisa de mais. E é por conta disso que algumas medidas surgiram, né? Certamente algumas delas vocês já discutiram, já tiveram oportunidade de ver. A gente tem ajuizado ações no escritório, procurando ajudar as empresas, nossos clientes, com relação a algumas delas, né? E eu vou comentar rapidamente algumas, trazer também a base, o que a gente tem usado de base jurídica, né? E falar um pouco de jurisprudência, né? Muitas delas a gente já tem várias decisões, outras ainda estão sendo testadas. Vamos lembrar mais uma vez que essas são todas medidas, não teses tributárias, né? Mas são medidas que surgiram por uma necessidade da pandemia pela qual a gente está passando, né? Então, a gente tem aí, essa que é bem debatida, vocês devem ter visto algumas decisões, que é a postergação de tributos federais. Basicamente, o que a gente tem aqui, né? Por conta de chuvas que aconteceram lá em 2012, por conta de uma questão específica de calamidade pública, onde nós tivemos cidades, inclusive, ilhadas por conta de inundações lá em 2012, existiram, ou foram editados, melhor dizendo, 2 atos, um pelo ministro da Fazenda, que tem competência para fazer isso, e outro pela Secretaria da Receita Federal, postergando por 90 dias o vencimento de obrigação tributária principal, ou seja, o pagamento do tributo, e também postergando a apresentação de obrigações acessórias. Se vocês lerem esses atos, né, a Portaria 12 de 2012 e a IN 1243 de 2012, né, vocês vão ver lá que é um ato genérico, né, que fala basicamente que em caso de calamidade pública decretado pelo Estado, as obrigações tributárias principais federais e acessórias, né, federais, elas vão ser prorrogadas por 90 dias. Então, e obviamente com outros argumentos, né, de razoabilidade, força maior, toda a situação pela qual a empresa está passando, esses argumentos todos são trazidos nessas ações e muitas liminares têm sido concedidas, reconhecendo, então, a validade e a vigência desses atos de 2012 até hoje, né? E, portanto, a necessidade de se manter essa prorrogação em razão da pandemia atual pela qual a gente está passando, né? Obviamente, algumas decisões liminares são desfavoráveis, né? As partes provavelmente já estão recorrendo para tribunal, ou seja, a gente deve ter uma jurisprudência mais consolidada com o passar dos dias, mas o que a gente tem visto é que um pouquinho mais das decisões são favoráveis, né? A gente tem acompanhado todas as decisões do que desfavoráveis, né? Isso é uma situação comum quando você tem uma tese nova, uma discussão nova e não tem ainda uma diretriz do tribunal, né? Então, você tem cada juiz analisando o assunto de acordo com a própria convicção, né? Por isso que tem tanta disparidade, não dá para traçar ainda um caminho certo da jurisprudência com relação a isso, né? Da mesma forma, tem se tentado, né, os contribuintes têm tentado prorrogar tributos estaduais ou vencimento de tributos estaduais e municipais, bem como do cumprimento das obrigações acessórias, né? Aqui a gente não tem como usar a portaria e a instrução normativa, né, são atos federais, se aplicam à administração federal, portanto, não se aplicam às administrações estaduais e municipais, né? Mas os argumentos são igualmente fortes. Talvez aqui o que a gente tem visto é que a empresa tem que trazer um pouquinho mais de cor, né? A empresa que decidir pleitear isso judicialmente, trazer um pouquinho mais de elementos da situação específica, né? Vamos lembrar, por exemplo, tem muitas empresas que, varejo, por exemplo, né, que tem lojas em shopping. Os shoppings estão todos fechados, né? Então, você tem um ato governamental impossibilitando a prática da tua atividade, né? Alguns estados que procuraram, obviamente depois acabou sendo revertido, interromper atividade industrial, né? Enfim,
as empresas elas encontram situações específicas que podem ser trazidas em ações judiciais para também requerer a prorrogação do pagamento de tributos estaduais e municipais, né? Aqui a única ponderação que a gente tem feito para os clientes é traga um pouco de elementos concretos para que a gente possa convencer o judiciário que é caso também de postergar a data de vencimento desses tributos, né? Então, a gente tem os argumentos de manutenção da atividade, preservação da empresa, livre iniciativa, que é um princípio constitucional, proporcionalidade, não confisco, ato ou fato do príncipe, ou seja, aquele ato governamental lícito, mas que desbalanceia a relação jurídica que a empresa tem com os estados e os municípios, né? Algumas decisões favoráveis têm sido proferidas, outras desfavoráveis, né? A Fiesp tentou recentemente, através de mandado de segurança, postergar, mas essa liminar, ela infelizmente acabou sendo negada, né? Isso não significa que as empresas não possam tentar, e aí acho que até de uma maneira mais convincente, né? Porque se você tem um mandado de segurança ou uma ação judicial específica, você consegue trazer a tua situação para o caso concreto e mostrar o quão é importante que se postergue por algum prazo, né, o vencimento desses tributos. Pode passar, por favor, Paulo? Vamos lá. Utilização de créditos em juízo, né? Essa é uma possibilidade que, na verdade, ela se tornou mais premente agora por conta do Covid-19, da pandemia, mas já era uma possibilidade anterior a essa fase pela qual a gente está passando, que é a flexibilização desse artigo 170A do CTN, né? É uma interpretação adequada da forma como a gente vê a essa regra. O que é esse artigo 170A, né? Esse artigo 170A ele foi incluído no Código Tributário Nacional em 2001 para evitar a compensação de tributos que ainda estão sendo questionados em juízo, né? Então, a empresa entrou lá atrás, né? Entrava antes de 2001, entrava com um pedido de reconhecimento de um crédito tributário, liminarmente conseguia uma autorização para compensar e já saía compensando. Então, causava um desbalanceamento grande entre a empresa que conseguiu eliminar e a empresa que não conseguiu eliminar. Além disso, você tinha uma situação de incerteza com relação aos créditos, né, que então causava o seguinte: olha, eu saí usando um crédito que no final não sei se eu voltei ou não, que obviamente impactava o caixa da União. Então, ou enfim, em geral da União, porque a gente está falando de compensação, é onde isso acontece, né? Então, o que aconteceu? Se criou essa regra de que, olha, antes do trânsito em julgado de uma decisão judicial que reconheça o crédito, não se usa para compensação, né? Isso nós entendemos que mudou ao passar dos anos. Hoje em dia nós temos decisões vinculantes de STF e STJ. Nós já temos uma certeza muito grande, e vamos pegar como exemplo a exclusão do CMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Uma certeza muito grande de que a empresa tem aquele crédito. Obviamente você pode ter uma discussão com relação ao valor, mas o que a gente procura aqui é interpretar essa norma de 170 da seguinte forma: ela precisa ser seguida em toda e qualquer situação? Nós entendemos que não. Algumas liminares, inclusive no escritório, a gente tem conseguido para autorizar que as empresas comecem desde já, ou seja, antes do fim da respectiva ação judicial, a apresentar ou iniciar as medidas para apresentação de PERDECOMPS, né? E isso tem se mostrado principalmente útil na situação pela qual a gente está vivendo, tá? Afastamento de contribuição ao INSS, o Paulo já falou um pouco, né? Aqui nós entendemos que existe uma relação intrínseca muito importante entre salário, contribuição e contraprestação de trabalho, né? Independentemente de se discutir se é indenizatório ou não a natureza da verba, a jurisprudência consolidou um entendimento de que, olha, salário e contribuição é aquilo que se refere à remuneração de um trabalho prestado, né? Para situações em que a gente tem funcionários afastados, que não estão doentes, que não estão de férias coletivas, né? Realmente é
uma impossibilidade ou imposta pelo governo ou imposta pelo medo, né? As pessoas estão com medo de trabalhar. Tem muita gente que não foi afastada e se afastou voluntariamente, não retornaram de férias coletivas. Então, nós entendemos que existe, sim, um argumento jurídico bom aí para falar, olha, eu não estou postergando, eu, na verdade, não devo pagar nenhuma contribuição social, né, incluindo as de terceiro, incluindo RAT, né, o risco de acidente do trabalho, para os funcionários que efetivamente não estão trabalhando. Obviamente, a gente tem uma situação um pouco mais complexa em termos de prova para os funcionários que trabalham remotamente em casa, né, esses talvez não sejam atingidos por esse tipo de argumentação, mas para todos eles, incluindo os funcionários que trabalham remotamente, a gente entende que há como se discutir o pagamento do RAT, né? Todos os funcionários que não estão na fábrica não estão sendo sujeitos ou não estão sujeitos aos riscos do ambiente de trabalho. E, portanto, sobre essa remuneração, inclusive daqueles que estão trabalhando remotamente, não deveria haver a incidência do RAT, né? Compensação de saldo de IPI e compensação de créditos federais, na verdade, esses dois próximos itens, eles têm uma mesma base, né? A gente tem uma série de regras para compensação de tributos, regras limitadoras, não proibidoras, a gente não está falando de pular alguma proibição, mas assim, limitadoras do direito de compensação. Você tem um crédito, empresa, e por alguma regra, aquele crédito ele não pode ser aproveitado naquele momento, ou da forma como seria melhor para uma fase de pandemia, né? Esse terceiro item é um exemplo disso, né? O saldo credor acumulado de IPI, a utilização é trimestral. Seria muito bom se, pelo menos nesse período de quarentena, de pandemia, o governo possibilitasse que essa utilização fosse mensal. Então, você tem créditos, não se discute se o crédito é bom ou não, né? Então, que se autorize, e certamente isso daqui a gente só tem conseguido via ação judicial, que se autorize, então, a utilização mensal e não trimestral desses créditos. Outros exemplos de travas, né? Compensação de contribuição previdenciária, né? Eu posso compensar a contribuição previdenciária com todos os outros tributos, desde que débito e crédito tenham sido formados posteriormente à implementação do E-Social, né? Será que essa trava ela é razoável no momento atual? Eu tenho créditos bons, por que eu não posso pegar um crédito de contribuição previdenciária prévio ao E-Social e utilizar para compensar um IPI que vai ser devido no próximo mês, né? Então, assim, não são medidas que durarão para sempre, mas são medidas que podem trazer um efeito muito positivo em termos de fluxo de caixa para as empresas. Passar mais um, por favor, Paulo, e aí eu já vou para o final, até para não me alongar. Agilizar pedidos de regime especial e homologação de créditos de ICMS, né? Todo mundo sabe o quanto demora isso, mais do que nunca, né? A gente tem como insistir judicialmente para que a coisa ande mais rápido, né? Isso pode ser, sim, uma saída muito interessante para as empresas. Valendo lembrar que para créditos de ICMS acumulado, existe ainda a possibilidade de se diferenciar os créditos acumulados em razão de exportação e agilizar mais ainda através de uma interpretação da lei complementar da 87, da lei Candir, né? Existe, enfim, uma jurisprudência já firmada no sentido de que esse saldo credor acumulado específico de operações de exportação, ele não deveria ficar sujeito a travas impostas pelo Estado, né? Ele poderia ser utilizado independentemente de regras do Estado, né? Obviamente só sujeito à certificação do Estado, mas sem a submissão à sistemática de custeio ou à sistemática simplificada. E, por último, né, isso a gente começou a ver também acontecer, pedidos de levantamento de depósito judicial com ou sem a substituição por outros tipos de garantia. Obviamente, já é um pedido difícil, né? A Procuradoria está se opondo a esse tipo de pedido, né? Mas quando pelo menos a parte propõe a alteração a substituição desses depósitos por um seguro garantia ou fiança bancária, face à pandemia e mais uma vez a situação concreta da empresa, né, o que a gente tem defendido é que aqui deve reinar ou deve prevalecer o princípio da menor onerosidade para o devedor, né? Então, fiança bancária e seguro-garantia, eles têm a mesma força de garantia, né, do que um depósito em dinheiro. Por que não permitir que as empresas que
precisam de dinheiro para pagar funcionários, fornecedores, não tenham esse dinheiro de volta e consigam substituir esta garantia por uma fiança bancária ou um seguro garantido, né? Basicamente, são essas as principais alternativas que a gente tem oferecido para que os clientes possam passar por esse momento. Marcos? Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje também, discutindo esses assuntos. Espero que vocês estejam todos bem aí na sua casa, nas suas casas, cumprindo aí a quarentena. A ideia aqui da parte financeira é a gente passar rapidamente também, passar um panorama para vocês das principais discussões que a gente vem tendo em relação a esse tema, ou seja, como que a pandemia acaba afetando os contratos financeiros. Então, a gente vai abordar alguns aspectos de natureza dos contratos que já existem, portanto, eventualmente, a escusa de cumprimento de obrigações desses contratos, e vamos passar um panorama também, que acho que como em todas as áreas é bastante dinâmico, em relação a algumas linhas de crédito, algumas medidas que o governo federal vem tomando, principalmente por meio do BNDES, na Caixa Econômica e, em menor medida, por meio do Banco do Brasil também. Vamos começar, então, pelos aspectos contratuais. E eu começo chamando a atenção a um aspecto de que, normalmente, está tendo uma certa, se eu posso dizer, uma certa euforia, se eu posso dizer essa palavra nesse momento, em relação ao conceito de força maior e como isso pode vir ajudar as empresas que estão passando por dificuldade. Eu acho que a gente tem discutido muito isso em relação a diversos tipos de contratos no escritório, com vários tipos de clientes, diferentes indústrias. E eu acho que o principal ponto para chamar atenção desde logo é que o conceito de força maior é uma coisa excepcionalíssima, né? E é um conceito que deve ser sempre analisado caso a caso. Eu acho que existe uma percepção geral que a gravidade da crise, enfim, a pandemia tem apresentado desafios tão grandes para todos que muita gente passa a ter a impressão de que automaticamente o conceito de força maior é aplicável em todas as relações contratuais e pode ser levantado como argumento para não cumprimento de determinada obrigação. O principal ponto aqui é o seguinte, né? O fato em si da pandemia não é per se, ou seja, por ela própria, um evento de força maior. O evento de força maior ele vai ser caracterizado na medida em que a pandemia causa, no seu business específico, na sua indústria especificamente, alguma impossibilidade real de cumprimento. E deve ser uma impossibilidade, não tornar o cumprimento mais difícil ou mais oneroso, né? Então, não é automático isso. A gente tem visto algumas discussões em relação a isso, então é preciso ter muito cuidado em relação a isso. Outro ponto importante é que, assim, todas essas necessidades de caixa, os desafios que são impostos pela pandemia, pela crise que a gente está passando, elas são desafios que se colocam não só para os devedores das obrigações, como também para os credores das obrigações, né? Dependendo do seu credor, se a gente está falando aqui de uma instituição financeira, etc., é um pouco diferente, ela é um pouco mais resiliente, é uma capacidade financeira diferente. Mas muitos desses produtos financeiros estão colocados em fundos de investimento, que no fim do dia quem é o investidor enfim, pessoa física, que está lá no seu fundo imobiliário de CRI, por exemplo, ou de aluguéis, enfim. Então, existe uma série de consequências, né, que acontecem dos dois lados, tanto do lado do credor quanto do lado do devedor. Portanto, é um pouco apressada, às vezes, a conclusão de que todos já estão autorizados a, eventualmente, lançar mão do conceito de força maior para se excusar de cumprir a obrigação. Como que a gente tem analisado isso, né? Então, primeiro é caso a caso. Acho que se você for no âmbito de um contrato financeiro, isso vale para contratos em geral, inclusive para contratos financeiros. No âmbito de um contrato financeiro, se você entende que você está impossibilitado de cumprir a obrigação de pagar na determinada data, seja de juros, seja o principal, o primeiro ponto é, de fato, você conseguir comprovar para o credor que você está impossibilitado. Então, por exemplo, se você sei lá, uma empresa de retail e todas as suas lojas estão fechadas, e você não tem, por exemplo,
nenhuma atividade online. Então, enfim, de fato, aí o argumento começa a ficar um pouco mais forte. Se você é uma empresa de varejo, estou dando um exemplo só, se você é uma empresa de varejo, mas você tem, as suas lojas estão fechadas, mas mais de 50% do seu faturamento, ou 30% do seu faturamento vem historicamente de vendas online. Então, talvez a sua abordagem ao credor seja, olha, eu não consigo pagar 100%, mas eu consigo pagar 30% por causa disso. As minhas lojas estão fechadas, 70% do meu faturamento vem delas, 30% vem das vendas online, então eu estou conseguindo... Então, ou seja, você precisa construir uma argumentação que seja razoável, né? que mostre uma razoabilidade, e todas essas negociações, no âmbito desses contratos, quando você está se escusando de cumprir uma obrigação contratual, a gente sempre tem orientado nossos clientes a, primeiro, sempre agir de boa fé, de forma bastante transparente. Quanto mais dados você puder apresentar para o credor em relação à sua condição e como ela foi afetada em decorrência da crise, melhor, porque você consegue mostrar razoabilidade, boa fé no que você está dizendo, você não está sendo um oportunista e por isso simplesmente não quer pagar a dívida. Fazer outros arranjos, por exemplo, de postergação, ou seja, no âmbito dos contratos financeiros é importante dizer também que dificilmente, assim, é impossível, você não vai se escusar de pagar a dívida. O máximo que você vai conseguir aí é uma postergação, uma não cobrança de multa em decorrência da mora, enfim, alguma negociação nesse sentido. Mas é importante a gente não subverter a ordem, né, dos conceitos jurídicos, de que, de fato, o que vale é o que está no contrato. A exoneração de uma obrigação, ela é algo extraordinário que deve ser analisado caso a caso, e todas as discussões, seja da ponta do devedor quanto do lado do credor, devem ser pautadas por critérios de boa-fé e razoabilidade, com transparência, demonstrando efetivamente a dificuldade e o que a crise efetivamente causou naquele negócio específico. Então, essas são as orientações gerais que a gente tem passado para os nossos clientes e, enfim, em muitos casos tem dado certo isso. A gente tenta também evitar a judicialização dessas demandas, até porque normalmente isso são necessidades imediatas, né, dos clientes, e se você judicializar isso, eventualmente você demora um tempo para ter a questão resolvida que acaba não resolvendo o problema. Um outro ponto interessante no âmbito de contratos, ainda um pouco no outro slide, por favor, Paulo. Nos contratos em mandatos de mercado de capitais, quando você tem, enfim, empresas que estão em processo de ofertas públicas de valores imobiliários, de debêntures, de crise, etc., o que existe muito comumente nesses contratos são as cláusulas de market flex e as cláusulas de resilição involuntária. O que são essas cláusulas? Market flex se houver uma mudança muito grande no cenário, o banco, para continuar envolvido e engajado na oferta e colocar os papéis, ele tem a opção de mudar as condições da dívida, etc., justamente porque mudaram as condições de mercado. E o que pode ser ruim, né, para o devedor, porque eventualmente vai aumentar a taxa de juros aplicável a uma debênture, por exemplo. E a cláusula de resilição involuntária é a cláusula que você suspende a oferta em razão de mudanças e alterações muito drásticas no mercado, na regulamentação aplicável. Esses dois casos, né, como não que já existem, enfim, não se trata de uma exoneração de uma obrigação, mas se trata por parte dessas instituições financeiras que atuam como coordenadores, distribuidores das ofertas, trata-se, na verdade, do exercício de um direito que eles têm por força de um contrato. Então, isso sim, no âmbito atual da crise, a gente entende que é razoável, a gente tem visto em alguns casos, o exercício pelas instituições financeiras desse direito, né, de eventualmente mudar a condição da oferta ou mesmo suspender a oferta em decorrência da pandemia. Um pouco diferente em relação ao quando você já tem o contrato e a dívida já existente. Só para finalizar esse tópico ainda do cumprimento dos contratos, a gente tem acompanhado algumas decisões, né? E é interessante, assim, do que é óbvio que isso pode mudar, assim, a gente não sabe a tendência aí, cada juiz também decide de uma forma, tudo muito novo,
Mas do que a gente tem monitorado, eu até coloquei um exemplo aqui na apresentação, de uma decisão recente do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, liminar, mas enfim, ela vai muito em linha com isso que eu estou falando, e é por isso que nós estamos orientando nossos clientes nesse sentido. Ou seja, aqui era só para exemplificar, trazer um pouco mais concreto aqui a discussão, era uma dívida que tinha garantia, como garantia, ações de uma empresa que são negociadas em bolsa, e no âmbito dessa dívida tinha uma obrigação de que as ações que estavam negociadas em bolsa, elas tinham que sempre corresponder a 120% do valor da dívida, ou seja, existia essa necessidade de sempre das ações cobrirem a dívida toda. O que aconteceu é que as ações, obviamente, caíram, né, o valor delas na bolsa em razão de toda a crise. A gente viu que realmente os ativos financeiros perderam muito valor. E aí o credor, que era um banco, quis vencer antecipadamente a dívida, exercer a venda das ações em bolsa, né, e cobrar a diferença do devedor. E o que o juiz decidiu foi o seguinte: olha, o devedor falou, ele não pode vencer antecipadamente, perdeu muito valor as ações, é um momento muito especial, é um momento de força maior, eu não tenho mais ações agora para dar em garantia, mas eu vou cumprir a obrigação de pagamento, eu vou inclusive adiantar a obrigação de pagamento, que um dos empréstimos venceria daqui a um ano, eu vou pagar em 15 dias, mas ele precisa me dar 15 dias para eu fazer esse pagamento. E o juiz falou, olha, as obrigações contratuais continuam valendo, você não pode se excusar de pagar, mas como você está de boa fé se manifestando aqui, observando que você vai adiantar os pagamentos, você não está nem querendo postergar, a única coisa que você não quer é postergar o exercício da execução da garantia pelo credor em razão de momentaneamente essas ações estarem muito depreciadas no mercado. Então foi essa decisão, um pouco meio na linha do que a gente está falando, e a gente tem acompanhado essas decisões aí conforme elas têm saído. A gente pode passar o próximo slide. Aqui passando só um rápido panorama para vocês do que tem já anunciado. E assim, a bem da verdade, acho que vocês têm acompanhado aí pela mídia, pela imprensa, enfim, existe uma série de linhas de crédito, de iniciativas do governo já anunciadas, mas a verdade é que muitas delas ainda não estão completamente regulamentadas e está tendo uma certa dificuldade dessas medidas chegarem na ponta, né, nas empresas tomadoras, enfim, das pessoas. Mas aqui, passando para vocês um panorama geral, eu acho que o primeiro, falando um pouco do BNDES, esse crédito de pagamento de folha, tá? Isso é para pequenas empresas com faturamento anual de 360 mil até 10 milhões. E isso está sendo disponibilizado única e exclusivamente para pagamento de folha, com o compromisso do tomador de que os empregos serão poupados. Então, essa é uma linha de crédito aí para a folha. Tá? Foi anunciada também uma linha emergencial do setor de saúde, que aí quem pode tomar são hospitais e demais prestadores de serviços de saúde e também pessoas da cadeia da saúde, né? Indústrias que produzem insumos relacionados a produtos de saúde, inclusive empresas que eventualmente estejam mudando as suas atividades, né, para fazer frente a essa demanda de produtos de saúde. Então, por exemplo, uma montadora, eventualmente, que está produzindo aí respiradores, etc., isso aí, eventualmente, essa linha deveria estar disponível para essas indústrias, para essas empresas do setor ou que estão ajudando o setor de forma extraordinária. Capital de giro de micro e pequenas empresas e médias também, enfim, isso também tem uma linha disponibilizada para isso. Isso é feito também tudo via banco repassador, então também existe um pouco essa dificuldade, porque o BNDES ele disponibiliza as linhas, mas ele usa a capilaridade dos bancos repassadores, que são os grandes bancos que chegam na ponta dos seus clientes. Então, no fim do dia, o relacionamento, o pedido, a negociação do empréstimo, a análise de crédito, etc., é feita na ponta pelos bancos repassadores. O que a gente tem falado para os clientes que estão indo atrás dessas linhas de crédito
é que entre em contato diretamente com os bancos, com seus clientes, com seus bancos de relacionamento, para ver como cada instituição financeira na ponta repassadora tem se organizado em relação a isso, né? Tem alguns critérios de elegibilidade também para esses empréstimos, então isso precisa ser visto aí também meio que caso a caso. A impressão de que esse dinheiro todo está sendo despejado na economia, infelizmente não é imediato, né, o efeito que esse dinheiro traz, porque demora um prazo aí até ele chegar na ponta efetivamente da empresa, da economia real. Acho que pode passar o próximo slide. Outra iniciativa do BNDES, tanto de empréstimos diretos quanto empréstimos realizados via repassadores, eles têm autorizado aí a suspensão por até 6 meses. Essa suspensão ela também não é automática, tá? Tem alguns critérios de elegibilidade também que o devedor precisa cumprir, e não é em relação a todos os instrumentos, tem alguns instrumentos que estão fora, por exemplo, debêntures. Então, mas é também algo que pode ajudar bastante aí as empresas que têm endividamento com o BNDES. A Caixa Econômica também anunciou um programa aí ambicioso de 111 bilhões. A gente tem visto, enfim, um engajamento grande aí também da Caixa com iniciativas para debelar um pouco aí os efeitos financeiros da crise. Ela também anunciou a suspensão de pagamentos de empréstimos, também aí existem alguns critérios de elegibilidade. Também fez uma linha para financiamento de capital de giro, e também tem uma linha a juros também melhores para financiamento para máquinas e equipamentos em geral, tá? Não necessariamente máquinas não necessariamente do setor de saúde, tá? Pode passar o próximo slide. O suspensão e recolhimento do FGTS, né, que nos meses de março, abril e maio, que o Paulo chegou a mencionar também, e medidas específicas a hospitais em linhas de crédito de 5 bilhões. O Banco do Brasil, acho que até por ser um banco, enfim, ouvindo um pouco até as autoridades aí do Ministério da Fazenda, o Banco do Brasil ele também está engajado em algumas iniciativas, mas é um pouco menos, até pelo fato de o banco não ser 100% de capital do governo, né? Então ele também tem aí algumas restrições em relação ao que ele pode fazer vamos dizer assim, de fundo perdido ou de não cobrar juros e principal durante um determinado período. Enfim, ele tem um pouco mais de dificuldade em relação a esse tipo de benefício, mas também disponibilizou algumas linhas de crédito adicionais, principalmente o que a gente viu recentemente aí no site deles. Eles anunciaram de ontem para hoje algumas medidas para exportadores, tá? Então, ele está oferecendo a possibilidade de prorrogação de contratos de adiantamento de contrato de câmbio, né, os ACCs, e alguns refinanciamentos de contratos à exportação. Então, acho que existe também no âmbito do Banco do Brasil alguma iniciativa. Esse é um panorama geral, né, dos bancos, vamos dizer assim, públicos e de fomento que a gente tem acompanhado e que têm sido anunciadas pelo Ministério da Fazenda. A gente entende que enfim, são medidas relevantes, mas está tendo aí um pouco vamos dizer assim, talvez as medidas foram anunciadas, mas ainda não houve agilidade suficiente para que elas efetivamente cheguem na ponta tomadora, né? Esperamos que isso aconteça nos próximos dias. Só um último comentário em relação, voltando, que eu acabei esquecendo de comentar, mas em relação ao cumprimento dos contratos e a força maior. Existe um projeto de lei que está sendo capitaneado pelo senador Anastasia, inclusive em decorrência de um pedido do próprio presidente do Supremo, Dias Toffoli, de criar uma lei, né, que vai regulamentar como que é o tratamento, qual o efeito da pandemia nos contratos, né? Vamos ver o que vai ser dessa lei. A gente tem acompanhado, a gente participa de alguns grupos aí de estudos em relação a isso. E assim, eu nem quis trazer muito informação sobre ela, porque ela toda hora está mudando muito. Então, enfim, tem eu acho que tem ainda, a gente precisa entender exatamente o que vai sair, mas aparentemente vai sair bem rápido. E
o que nos preocupa um pouco conceitualmente é justamente isso, né? Como que uma lei vai já determinar o que é força maior ou não, até pela natureza do que é força maior, que é o que a gente estava discutindo antes, e é uma análise normalmente feita caso a caso, né? Então, assim, é difícil você baixar uma lei e dizer assim, olha, a partir de agora, os aluguéis são devidos pela metade. Isso pode fazer sentido para uma relação contratual, para outra pode ser que não, pode ser que a parte tenha capacidade para pagar o contrato inteiro, e na outra pode ser que a parte não tenha capacidade para pagar nada do contrato. E tem também, como eu disse, o lado do credor, né? O credor pode estar também passando por uma dificuldade de caixa. Por isso que isso é muito caso a caso, e eventualmente, esse projeto de lei pode vir a afetar também os contratos financeiros. Então, estamos aí esperando e acompanhando para ver o que acontece. Enfim, essas são as minhas considerações gerais. Aí, obviamente, estamos agora, acho que vamos abrir para perguntas, fica à disposição aí para aprofundar em qualquer ponto que seja necessário. Muito obrigado. Obrigada a todos pela apresentação. Vamos então às perguntas. A primeira se refere às medidas do Sistema S. Essas medidas aplicam-se a empresas do lucro real também? Está no mudo, Paulo? O seu está no mudo, Paulo. O áudio. Então, todos aqueles que pagam a contribuição ao Sistema S, que a base é a folha, não há restrição, né? Então, se você paga, em princípio, você goza vamos dizer, dessa redução. Ok. Quanto aos impostos que são postergados por 3 meses, após esse período, caso não renovado, o pagamento é de uma única vez ou haverá possibilidade de parcelamento? Não, então, só refrisando o que a gente tem hoje de postergação, tá? Primeiro, o que já saiu, foi publicado. Segundo, o que saiu na mídia não foi publicado o ato. E terceiro, que o meu sócio, o Marcos Prado, falou da ação judicial para postergar por 3 meses. O que já saiu, já está publicado, é o FGTS, né? Então, depois desse prazo, você vai ter aí até 6 meses para pagar. Você pode dividir. Se quiser pagar à vista, tudo bem, mas você pode dividir por até 6 meses. PIS, COFINS, contribuição previdenciária, minha sugestão, aguarde o ato sair, tá? Aguarde o ato sair. O que foi anunciado ontem, a gente ainda não tem os detalhes. Aguarde o ato sair. Não, para mim, Paulo, não faz nenhum sentido nós termos um pagamento à vista depois do prazo de 2 meses, né? Em princípio, né, vai ser postergado por outros 3, mas não faz sentido você ter que pagar à vista logo depois que o prazo venceu. Então, hoje vai sair. Se já não saiu nesse momento, que eu não consegui olhar aqui no site da Receita nem do Planalto. Em relação... falta mais um ponto, que é da ação judicial. Você quer responder, Marcos? Claro, posso responder. Em relação à ação judicial, a nossa interpretação das normas de 2002 é que se posterga por 3 meses, né? Ou seja, a depender de cada vencimento, 90 dias de um vencimento, 90 dias de outro vencimento, 90 dias de outro vencimento, mas obviamente vai chegar algum momento, caso não seja decretada nova calamidade pública, e se for decretada, né, nós entendemos que esse período ele se posterga por mais 90, se tiver uma renovação da calamidade pública, né, mas vai se pagar então nessas 3 vezes mensais, mas em alguns meses o que vai acontecer é que vai ter um encontro da parcela postergada com aquela parcela devida para aquele mês, sem postergação. Então isso não é tudo de uma vez, serão postergados por 90 dias sucessivos, mas pode acontecer que no mesmo mês você pague, por exemplo, a parcela de setembro e junto à parcela postergada de 3 meses anteriores. Ok. Mais 2 perguntas em relação à postergação. Sobre a postergação da entrega das obrigações DSTF e FD, já foi publicada alguma IN? Podem dar a numeração dessa IN? Olha, tomem cuidado que está rodando
WhatsApp uma instrução normativa fake. Quer dizer, informações fake não são só né, Fake news. políticas, né, de briga política. Não, mas está rodando no WhatsApp uma instrução normativa. E a resposta é não, né, Paulo? Ainda não saiu. Não. Assim, a nossa expectativa é que saia hoje a publicação, mas ainda, pelo menos até o horário do webinar, não tinha saído. Ok. E na postergação, nos pagamentos depois, vai ter a correção monetária no pagamento? Não. Não vai ter. Nem multa, nem juros. Nem multa, nem juros. Também não faz sentido, né, que tenha, né? Tá bom. Então, vamos à próxima pergunta, que é relacionada ao ICMS. No caso de empresas que têm o trânsito em julgado referente ao ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, é melhor fazer o PERT-COM, a compensação do valor integral devido nesses meses? Só faria sentido postergar se efetivamente tivesse saída do caixa? Claro, faz todo sentido, né? Então, essa empresa ela está numa situação boa, ela já ganhou a ação, já conseguiu provavelmente a habilitação do crédito, tem autorização para. Então, ela tem um crédito, né? Se eu entendi bem a pergunta, então usa o crédito integral e mantém em caixa dentro da empresa, certamente. Tá bom. No que se refere ao ICMS importação e exportação, a pessoa que pegou dados nesses pedidos, existe algum modo de englobar nesses pedidos? Se eu entendi bem a pergunta, sim. Né? Quando a gente fala em postergação, e aí falando da parte da ação judicial, quando nós falamos em postergação de tributos federais, são todos, inclusive aqueles incidentes na importação. A nossa única recomendação, e aí saindo um pouco do lado de contencioso tributário, indo para o lado operacional, toda vez que você discute judicialmente um tributo incidente na importação, pode haver um impacto no tempo que se leva para o desembaraço de mercadorias, né? Então, é comum que a autoridade aduaneira, tendo em vista o não pagamento dos tributos, coloque em canal amarelo, por exemplo, determinado desembaraço, né? E isso pode gerar um impacto direto na utilização daquele insumo ou daquele bem final importado, né? Então, o que a gente recomenda é que nessa situação se peça expressamente na ação que o desembaraço ocorra num período máximo 24 horas, 48 horas, algo que seja plausível para a empresa, né? Obviamente resguardado o direito da autoridade aduaneira a colocar em outros canais, fazer verificação de outras coisas. O que se pede nessas ações é que, pelo simples fato de não haver o pagamento do tributo por conta de uma autorização judicial, que a mercadoria não fique indevidamente retida na aduana, né? Mas precisa de uma ordem judicial nesse sentido, porque senão o que a gente vê na prática é que a empresa acaba desistindo de usar a ordem liminar. Ok. Temos uma pergunta relacionada à parte do IOF. Se vocês puderem repetir um pouco e abordar a possibilidade de redução em caso de mútuo entre empresas do mesmo grupo. Então, o decreto que saiu, foi ontem ou anteontem, deixa eu até ver o número aqui, que como eu falei, a gente vê número o tempo inteiro. Ele fala só do IOF crédito, tá? E ele especifica quais são os contratos. Então, são os contratos firmados do dia 3/4, hoje, até o 3 de julho. Então, se o seu é antigo, em princípio, você já pagou o IOF, você paga antecipado, né? Então, são os novos contratos, quer dizer, de hoje até lá. Então, se você tem uma renovação, durante esse período, você estaria coberto, tá bom? Todos do IOF crédito, né? Então, ali se eu não me engano, do inciso 1 ao 7º do decreto específico. Eu só estou vendo aqui exatamente o número para te passar para você conseguir visualizar. Ó. É o decreto 10.305 do dia 1º, então na quarta-feira. Tá? 10.305. Ele é bem curtinho, bem simples de ler, e ele especifica exatamente o período dos contratos
e especifica exatamente o tipo de contrato de empréstimo, tá? E no fundo são todos. Ele faz de 1 ao 7º do item específico de OF-Crédito. Eu tenho uma pergunta para o Dr. Marcos. Qual o seu sentimento acerca da notícia de que a Receita Federal deve se posicionar contra a aplicação da Portaria 12? A gente já imaginava isso, né, que viria. Então, saiu realmente uma notícia que a coordenadoria do sistema tributário federal se posicionou de maneira contrária. O meu sentimento é que não é novidade, óbvio que eles se posicionariam de maneira contrária, né? E, inclusive, nas ações que a gente ajuiza, a gente usa isso, essa tipo de argumentação. Na verdade, não tem nenhum ato oficial, até onde eu saiba, mas para mostrar que efetivamente existe a necessidade de uma autorização judicial. Então, o meu sentimento era esperado e enquanto não sai nenhum ato, como o Paulo disse, esse tipo de notícia ela só reafirma a necessidade das empresas terem que judicializar o assunto. Tá bom. A próxima pergunta, na verdade, são duas perguntas. A primeira é referente ao levantamento de eventuais créditos identificados nesse trabalho que você mencionou. Qual o risco para a empresa ao retificar todas as obrigações acessórias do período para habilitar tal crédito, PIS e COFINS? No trabalho proposto pelo escritório, contempla tais retificações? E a segunda pergunta é, esses créditos de PIS e COFINS levantados e que serão compensados de forma administrativa, poderão ser compensados com IRF da folha de pagamento mensalmente? Bem, assim, sobre a questão de crédito de PIS e COFINS, depois que você levantou e viu que os créditos são efetivamente bons, efetivamente conforme a legislação ou conforme a própria jurisprudência do STJ, que até saiu uma opinião formal, né, da Receita a respeito dessa decisão do STJ, você tem dois caminhos a seguir. O caminho que a Receita prefere, não necessariamente o que o CARF, já em decisão sedimentada, fala que é a única, é que você retifique todas as suas obrigações acessórias. Então, retificar as obrigações é o que a Receita quer que você faça. A segunda vantagem é, você só vai conseguir recuperar isso com Selic se você retificar. Se você fizer o aproveitamento extemporâneo de uma vez só, hoje, que o CARF fala, ok, você está correto, e isso é pacífico, tá? Você vai fazer esse aproveitamento, mas sem correção. Então, lógico que a gente está falando de uma Selic hoje muito baixa, mas se a gente for pensar nos últimos 5 anos, a Selic estava alta. Então, é um dinheiro que você vai deixar em cima da mesa, né? E aí, questão de retificação, então, a cada contrato que você tem com algum tipo de escritório ou empresa de auditoria, né, o contrato pode prever ou não essa retificação, né? Assim, a minha recomendação é que sempre tenha, porque o meu medo sempre é aquele cobertor curto, né? O crédito é bom, tá tudo ótimo, mas no momento de você utilizar, fez de maneira incorreta. E o fisco não perdoa, o fisco nunca perdoa, né? Então, vocês sabem, não existe hoje, principalmente agora com o Covid-19, espaço para aumento de tributo. Na verdade, a expectativa é diminuição. Então, a Receita ela quer se financiar também via multa, né? Há um crescente volume de multas sendo impostas e recolhimento cada vez maior de multas pelos mais diversos fiscos. O outro ponto eu vou deixar o Marcos falar, que é do aproveitamento, né? O aproveitamento, qual que era a pergunta mesmo? Só para a Cláudia, por favor. O aproveitamento com IR sobre folha de salário, né? Se os créditos de PIS e COFINS levantados e que serão compensados de forma administrativa poderão ser compensados com o IRF da folha de pagamento mensalmente. Sim. Desculpa, português, difícil. Claro que é isso. A gente tem que primeiro ver que crédito de PIS e COFINS que a gente está falando, né, Paulo? Existem créditos que eles só podem ser compensados com o próprio PIS e COFINS. Eu não posso utilizar para compensação com outros créditos tributários, né? E existem créditos de PIS e COFINS
como, por exemplo, aqueles decorrentes de operações isentas, não tributadas, exportações. Esses, sim, são créditos passíveis de compensação com outros tributos. Não há limitação, é possível, sim, compensar, desde que o crédito seja compensável, compensar com o IRRF sobre a folha de salários. Né? Eu lembro que no passado tinha muito medo. Isso. Né? Assim, nossa, eu vou compensar e o empregado não vai receber restituição. Entendeu? A única Desculpa, fale. Não, era isso. A única ponderação que eu faço, e a gente já viu acontecer na prática, tomem cuidado, assim, façam, né? Mas tomem cuidado com muitas retificações de declarações de imposto de renda da empresa, da pessoa jurídica, posteriormente a isso, porque pode ser que, por conta de retificações, isso a gente já viu acontecer na prática, por conta de retificações da declaração de imposto de renda, da ICF, da pessoa jurídica, a Receita resolveu colocar tudo em análise e isso acabou impactando as declarações de imposto de renda dos funcionários. Não aconteceu nada no final, era só um momento de verificação, mas os funcionários começavam a receber notificações da Receita falando que tinha caído na malha, por conta do imposto de renda retido na fonte. Então, causa um pouco de pânico. Fala, pô, mas a empresa não reteve e não repassou? O que aconteceu aqui? Foi uma retenção errada? E, na verdade, não é nada disso. É que houve uma compensação, né? Então, a coisa pode ser feita, mas tem que ser feita de maneira muito segura, certa, para não causar esse problema que não é tributário, é mais um ruído dentro de cada empresa. Vamos à próxima pergunta. Na opinião de vocês, a situação especial que vivemos tem o condão de ampliar o alcance do conceito de insumos para fins de créditos de PIS/COFINS? Exemplo concreto, gastos com limpeza e higienização especial, incluindo máscaras e álcool gel, em uma rede de supermercados. Então, só lembrando o que a discussão do STJ, né, qual que foi a conclusão? É da atividade. É da atividade. Então, se a atividade, para aquela atividade, aquele item é essencial, que é o princípio da subtração, sem ele o negócio não funciona, ou sem ele há uma diminuição, uma redução considerável do processo final, aí o conceito de insumo, ele abarca. Só lembrando que o supermercado é uma atividade comercial. O Fisco Federal, a Receita Federal, ela aceita o conceito de insumo apenas para atividades de industrialização, de produção de bens, nem falo a palavra industrialização, e prestação de serviço. Né? Isso é a opinião da Receita. Então, a gente precisa só tomar esse cuidado. Lógico que existe uma interpretação, muitas empresas estão indo de atividades comerciais, interpretando o conceito de insumo também para a sua atividade, mesmo porque a decisão do STJ, ela não restringe as atividades de produção de bens de prestação de serviço. Essa também é a nossa opinião, mas saiba que isso pode trazer efetivamente algum embate com a Receita Federal. Né? Então, é importante a gente saber onde que a gente está pisando para a gente falar, olha, lindo, tomei crédito, mas amanhã você pode ser questionado. Tá bom. Obrigada. Próxima pergunta. Só respondendo, assim, se a gente vê, não é essencial você ter álcool em gel na gôndola para a pessoa passar a mão. Você não vai deixar de vender. Assim, na minha opinião, enquanto advogado. Tá? A atividade vai continuar existindo. Com ou sem álcool em gel. Eu mesmo, quando eu vou no supermercado, eu levo o meu. Então, só tomar cuidado para a gente não alargar demais esse conceito e depois levar uma autuação com multa de 75% e juros. Ok. Próxima pergunta. No caso de assunção de dívida entre empresas, a partir desse mês, podemos considerar alíquota zero para IOF? Então, contratos firmados a partir de hoje, até o dia 3 de julho, a alíquota do IOF crédito é zero. Então, se firmar o contrato hoje, a contratação for hoje, até no dia 3 de julho, o seu IOF é zero. Só lembrando, esse é o IOF crédito, tá?
IOF crédito. Então, não está o IOF câmbio, que é outro. Se você pegar um empréstimo com sua matriz, você tem que pagar o IOF câmbio naquele negócio, né? Se o contrato vencer antes de 180 dias, enfim. Mas isso é o IOF crédito. Tá bom. A próxima pergunta pede para comentar sobre o projeto de lei complementar número 50 de 2020, que institui o IGF, empréstimo compulsório em razão do Covid-19. Quer falar, Paulo? Essa eu vou dividir com você, Marcos, porque esse IGF, Claro. a gente estudou na faculdade. É isso. Esse é o imposto sobre grandes fortunas, né? Então, assim, eu nunca vi ele acontecer. O que a gente tem acompanhado a tramitação desse e de outros projetos lá no Congresso, né? Tem ganhado força sim, né? O que a gente vê, mais a questão do empréstimo compulsório do que o imposto sobre grandes fortunas. Então, se eu fosse chutar hoje em dia, acho mais fácil passar empréstimo compulsório, que é algo que surge em situações justamente como essa que a gente está vivendo, de gastos... Isso aconteceu no Brasil, né, Marcos? Na década de 40. Já aconteceu. A gente tem Exatamente. A gente teve energia elétrica sobre combustível, né? Então, toda vez que acaba a moeda do cofre, ou do potinho, né? Esse é um jeito que a União tem para se financiar de uma maneira extraordinária, né? A gente sabe que, na prática, deve se devolver, encerrada o evento de gasto extraordinário, deve se devolver, por isso que chama empréstimo compulsório, né? Mas, até hoje, a gente vê na justiça as ações de devolução se arrastando, porque se devolve, mas não se devolve com a totalidade de juros, correção monetária, enfim, aí o assunto toma outra proporção. Mas o que a gente entende o empréstimo compulsório tem ganho mais força. Obviamente, tem toda a questão que o Paulo falou de não se criar mais tributos, né? Existe uma questão política, até por força do que foi prometido por essa gestão atual, né? De outro lado, o imposto sobre grandes fortunas sempre foi algo bastante debatido, mas que nunca saiu do papel. O que a gente viu dessa vez é que houve consulta pública pelo Senado, se eu não me engano, tem ganho força. Então, se eu fosse chutar, eu acho que primeiro o empréstimo compulsório e depois, em ordem de probabilidade, o imposto sobre grandes fortunas. Não sei se você tem uma visão diferente, Paulo. Não, eu tenho a mesma visão. De tempos em tempos isso volta, né? Mas como até hoje esse em específico sobre grandes fortunas nunca saiu, e onde ele foi instituído no mundo, viu-se que não tem efetividade, na verdade o efeito é até perverso, de gente saindo, de empresas saindo, etc. Então, esse em específico é bem populista. Se tiver que ter um efetivo, seria este empréstimo compulsório, que a gente já tem até experiência em relação a ele, né? Então, efetivamente, e até uma sugestão, nós todos, que podemos ser afetados por aumento de carga e etc., tomar cuidado também com as cláusulas jabuti, né? Porque sempre na calada da noite alguém enfia algum texto dentro de uma medida provisória ou de qualquer outro tipo de norma que não tem nada a ver com aquele assunto, e isso passa sem ninguém perceber. Então, sempre ficar efetivamente, né, de olho nesses textos que estão circulados e levantar a mão para a gente conseguir combater o que efetivamente é perverso para o país. Tem uma pergunta que, na verdade, só uma confirmação da última discussão acerca das atividades consideradas essencial. Então, a despesa de energia elétrica, iluminação interna de fábrica, pode ser considerada essencial? Então, eu preciso até olhar aquela lista, que a lista é grande, né? Mas aí a questão é a atividade, não a despesa, né? A atividade é de quem está te oferecendo a energia elétrica, né? Então, só tomar cuidado com essa diferença. E outra diferença, e aí varia muito de estado para estado e município para município, que uma coisa foi a norma federal falando o que é atividade essencial. O que a gente tem visto na prática é governadores e municípios indo contra essa lista.
né? A gente teve um caso recente, dois, na verdade, no Ceará e em Goiás, com normas discrepantes do que efetivamente era atividade essencial dentro da cadeia alimentícia, né? A gente teve um caso específico no interior de Goiás que o prefeito colocou barreira nas rodovias. E só passava o que ele entendia que era atividade essencial. Então, primeiro, a gente está falando de atividade, esse é o número um. E segundo, se existe essa despesa lá, eu particularmente não me recordo. Eu só me recordo efetivamente de atividades, não de despesa essencial. Você lembra de alguma coisa, Marcos? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas a energia elétrica... O consumo da energia dentro da fábrica... Isso, é acreditável, né? Você toma energia elétrica, né? É um dos incisos lá, de energia elétrica, né? Então, isso é acreditável, é considerado uma despesa, inclusive listada pela 10833 e pela 10637 como uma despesa que gera crédito de PIS e COFINS. Não sei se... bem pacífico, não, isso aí. Sim, não, é texto de lei, isso. Pergunta acerca da proteção de caixa. Diante da situação atual, imagino que as empresas que iniciaram o ano com a apuração do imposto pelo lucro real, estimativa anual, estejam revendo a decisão se não ser a melhor apuração trimestral. É possível mudar para trimestral, visto que já pagou IRCS e entregou o DCTF referente aos meses de janeiro e fevereiro? Eu posso comentar? Eu acho que sim, mas precisa de uma medida judicial, né? A gente tem feito isso, inclusive, para algumas empresas que estavam no presumido e que gostariam de passar para o real agora, né? Justamente para poder despesar uma série de coisas que não se despesam na sistemática presumida, né? Como a opção é feita no começo de cada ano, com o pagamento da competência de janeiro, né? E ela deve valer para o ano todo, a sugestão que a gente tem dado é para que se obtenha uma ordem judicial autorizando e explicando por quê, né? Mais uma vez, a pergunta é super boa, mas é dentro de um cenário de pandemia, né? Então, é razoável manter a empresa numa situação que ela vai se prejudicar, pode até fechar a empresa? Acho que não. Acho que explicando a situação específica da empresa de uma maneira bem clara e mostrando o benefício da alteração no regime de apuração fora das regras comuns, eu acho que é bem plausível um pedido judicial nesse sentido. Tá bom. Eu agradeço pela apresentação, pelas perguntas. Essa era a nossa última pergunta por hoje. Eu gostaria de indicar os nossos sites da Câmara. Nós temos um site dedicado, perguntas e respostas sobre o coronavírus, que contém informações de aspectos econômicos, legais, tributários. Então, recomendo vocês darem uma olhada nesse site. Eu gostaria de alertar também aos nossos próximos webinars. Na segunda-feira, dia 6 de abril, nós vamos ter um webinar sobre a nova medida trabalhista, a MP 936. No dia 8, nós vamos ter um webinar dedicado a esses aspectos contratuais que o Marcos falou rapidamente. Então, todos os aspectos contratuais nesses tempos de crise vão ser abordados nesse webinar do dia 8. No dia 9 de abril, a gente vai ter um webinar sobre o sistema de 5G, desbloqueando o potencial da digitalização. E no dia 14, um webinar sobre a otimização do processo comercial dentro de empresas diante das incertezas. E com esses avisos, eu gostaria de encerrar nosso webinar. Eu espero que vocês tenham aproveitado bem e gostaria de agradecer novamente ao Paulo, o Marcos Vinícius e o escritório inteiro do Stock Forbes pelo apoio e pela disponibilidade nesse webinar, e tenho certeza que a gente vai ter bem mais eventos pela frente e se tudo der certo, também vamos nos ver em breve num seminário, um evento presencial na Câmara. Assim, desejo a todos uma boa sexta-feira, bom final de semana e fiquem bem. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Saúde a todos.